Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Concurseiro Pro. Sou a professora Beatriz e estarei hoje numa aula prática de discursiva para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, direcionada aqui para você que estará prestando o concurso. Estamos na nossa semana decisiva e com grande alegria estamos aqui. Estou aqui para ajudá-lo e lembrar, recapitular e trazer uma aula de revisão de todos os estudos, todos os conteúdos analisados, estudados. E também vamos aqui fazer ao vivo uma discursiva de como eu, Beatriz, responderia se fosse a minha prova. Então, mediante isso, deixe aqui meu arroba, o arroba do curso e vamos seguir. Venham comigo. Bom, o que nós iremos tratar hoje? Irei falar sobre a duração da prova, um rascunho, responda o que foi solicitado, que eu coloquei aqui, pratique a escrita e resolução de questões, que é uma prova discursiva que eu trouxe aqui para nós praticarmos. Então, tempo de prova. Bom, no edital de vocês diz que vocês terão 3 horas de prova. Tempo mais que suficiente para vocês realizarem essa prova. Então, nessa prova, vocês irão receber um caderno de questões com uma questão de língua portuguesa, uma de direito e uma de criminologia. São 2 de direito. E dentro dela, você vai precisar criar uma estratégia de prova. Como que você irá iniciar? De que maneira eu vou começar? Se vou começar por criminologia, por língua portuguesa e por direito. Primeira dica que eu dou é, inicie pela questão que você domine o conteúdo. Eu, Beatriz, iniciaria por português, que é a matéria que eu tenho mais facilidade. Então, mediante isso, eu simplesmente vou criar minha estratégia. Bom, português, depois iria para criminologia e deixaria direito por último, que são as matérias que eu mais domino. Então, eu preciso criar essa estratégia. Por quê? Como que você vai pagar assim uma estratégia? Não tem condições. Então, eu já inicio ali a minha prova pensando dessa forma. Além disso, outra coisa que eu quero lembrá-los, caneta. A caneta na prova de vocês está escrita que precisa ser de qual cor? Preta. Então, por favor, não venham no dia da prova, como eu vi alguns candidatos lá no dia, com uma caneta azul para fazer a prova. Ali já está sendo desclassificado, porque o edital solicitou caneta preta e não foi azul. Além disso, o corpo da caneta precisa ser transparente, tá bom? Então, só lembrando aqui alguns detalhes. E o tempo de prova, vocês também terão um tempo mínimo para permanecer. Dentro desse tempo mínimo, dá para vocês iniciarem, as 3 horas ali são mais que suficientes para que vocês possam desenvolver uma discursiva com excelência. Vocês estão buscando a perfeição. Perfeição não existe, né? Mas vamos colocar aqui que vocês estão buscando a excelência. Buscar sempre o quê? O gabarito. O gabarito da questão é o mais importante. Além de, na prova de vocês, tem uma cláusula de barreira que diz que vocês precisam fazer 50% de cada módulo. Então, pensem comigo, no último concurso de 2022, não tinha essa cláusula. Então, tinha que ter uma nota de corte e prosseguir para a prova discursiva. Nessa,
vão ter muito mais pessoas aprovadas, muito mais candidatos que conseguiram aí a sua quantidade mínima de acerto em cada módulo, em cada bloco. Então, já adianto, o que irá fazer a diferença nesse concurso será discursivo. Então, uma discursiva bem feita, bem elaborada, de acordo com o gabarito que a VUNEST estará disponibilizando, é muito provável de vocês conseguirem aí os 100 pontos. Como eu vi casos de pessoas que chegaram ali 98,7, 99. Então, isso é uma nota muito boa. Também conheço pessoas que tiraram 100. Então, é muito válido para vocês a discursiva. E o rascunho? Tem alguns alunos aí que me perguntam, professora, eu uso ou não uso rascunho? Desde já, uso rascunho. O rascunho, ele está ali para quê? Para te auxiliar para a prova. Um rascunho, ele também tem as suas características. Ele precisa ter o quê? Dentro dele, eu vou fazer o quê? Vou estruturar a minha resposta. Então, a partir do rascunho, eu vou conseguir fazer uma estrutura. O que seria essa minha estrutura? Eu vou colocar ali palavras-chave. Vou colocar também, por exemplo, eu quero lembrar se realmente é esse artigo. Então, vou anotar ali o número do artigo. Se é um inciso, qual é o número do código, também vale para isso. Se eu estou em dúvida na grafia de uma palavra, então também posso utilizar o meu rascunho para isso, para fazer a grafia. Se vai estar ali. Outra coisa também que eu sempre fiz para os meus alunos é a questão visual. Pensem comigo. Eu vou estar ali, por exemplo, vou estar corrigindo inúmeras redações discursivas. Primeira coisa que o examinador vai ver é se você vai estar escrevendo dentro das margens. As margens, elas estão ali como fatores limitantes. Então, eu preciso escrever dentro daquele pedaço que foi estabelecido. Não vou escrever nem fora e nem na outra extremidade. Elas precisam estar ali analisadas. Elas precisam estar ali escritas dentro daquele espaço. Então, desde já deixo aqui para você toda essa estrutura também é válida, é analisada pelo examinador. No rascunho, o que mais eu posso colocar no rascunho? Faço um checklist. Esse checklist, eu costumo responder as discursivas dessa forma. Quando eu fiz a minha discursiva, eu listei, como caiu uma questão de direito perguntando quais são os tipos de agressões que são classificadas na Lei Maria da Penha, eu simplesmente fiz um checklist e listei as 5. E dali eu fui e estruturei a minha resposta. Então, por isso que o rascunho é tão importante. Ele me auxilia na estruturação. Então, a partir dele, eu vou ter o quê? A maneira de como irei elaborar minha resposta. Use-o com sabedoria. Tem alguns casos de alunos que chegam e simplesmente falam, professora, não consegui usar o rascunho da maneira devida. E o que acontece? Ou não organizam, não fazem de uma maneira limpa, escrevem de qualquer forma, além de não conseguirem estabelecer a sua resposta ali, ultrapassa o rascunho. O rascunho vai ter a mesma quantidade de linhas, o mesmo espaço, só que ele vai te ajudar a ter a mesma forma que vai estar na folha oficial. Outra coisa que eu falo é reler a resposta antes de passar para a folha oficial. Por quê? O rascunho, como o próprio nome diz, eu vou rascunhar antes de passar para a folha oficial e vou estruturar minha resposta através dele. Se eu for direto para a minha folha de resposta, eu corro um grande risco de não fazer ali a minha leitura da minha resposta. E quando eu terminar de passar ali, fiz direto, não fiz usar o rascunho, fui direto para a folha oficial. Há uma grande probabilidade de você rasurar, de você escrever uma palavra incorreta, ou de simplesmente o seu texto não estar claro, ter ali questões de falta de coesão e coerência, e não ter ali a resposta respondida. E você tangenciou o tema, né? Ou seja, simplesmente foi ali e falou e não respondeu aquilo que foi pedido.
Então, o que eu deixo para os meus alunos? Releia antes de passar para a folha oficial. Quando você faz essa releitura, você vai ver se você respondeu, se está estruturado da maneira que precisa, se eu não errei nenhuma palavra. E aí, sim, eu vou e passo para minha folha oficial. E rasura jamais, né, gente? Até coloquei aí o semblante de um menininho que, olha, a rasura é como se você estivesse riscando e o examinador logo já vê com um olhar diferente, porque é uma falta de cuidado que você tem. Além disso, você pode perder alguns critérios avaliativos por falta de cuidado, tá bom? E a discursiva, vejo alguns professores, né, algumas conversas falando que a prova discursiva ela é o terror. Estou aqui para simplesmente acalmá-los e dizer que a prova objetiva ela tem ali um rol de assuntos que serão estudados e analisados. A prova discursiva também está dentro da prova objetiva. A diferença é, a objetiva você consegue marcar X. A discursiva é o quê? São os mesmos assuntos, os mesmos tópicos, porém você vai ter que escrever. Então, não vai ser uma prova que você vai criar uma peça e vai precisar elaborar essa peça com jurisprudência ou análises, não, súmulas, nada disso. São questões que estarão dentro do mesmo conteúdo objetivo, só que você irá fazer uma dissertação. O examinador simplesmente quer ver o seu grau de conhecimento. Se você sabe aquilo que você está estudando. E quer ver se você não está fugindo do assunto. Tranquilo até aí? Então, o que eu deixo para vocês é, como que eu vou responder, professora? E aí, chegou o dia, o que eu faço? Como que eu vou responder? Como que eu vou proceder? Como é que eu vou estruturar? Bom, toda questão possui um comando. Responda o que foi solicitado. Primeira coisa, você vai pegar a sua provinha, vai ler e vai começar pelaquela que você tem mais facilidade. Então, nisso que você vai começar por ela, você vai ler a questão e vai ver qual é o comando. Qual é o comando? Explicar? Vou lá, vou circular, sublinhar ou grifar o que está sendo pedido. Então, está pedindo para explicar. Explique sobre as teorias do consenso. Então, está pedindo para explicar sobre o quê? Teorias do consenso. E aí eu vou sublinhar e vou grifar aquilo que está sendo pedido. Por quê? A chance de você tangenciar, fugir do assunto é muito grande. Ou simplesmente exagerar e não responder. Então, aí serve o rascunho. Então, está pedindo para explicar, então eu vou explicar. E dentro disso, eu posso criar uma linha de raciocínio. Bom, o que seria essa minha linha de raciocínio? Eu vou colocar ali palavras-chave, eu posso colocar uma breve introdução, eu posso colocar um contexto, eu posso conceituar. E aí, a partir disso, se eu conceituo, eu vou explicar. Bom, a teoria do consenso é uma teoria macrosociológica presente na criminologia, que ela tem algumas vertentes, ponto. Dentro disso, eu posso citar tal escola ou tal teoria. E aí eu vou simplesmente analisando e vou concluir a minha ideia. Então, por isso que existe uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio vai fazer com que o que você consiga desenvolver a sua resposta. Se você não consegue desenvolver essa sua linha de raciocínio, muita chance de você se perder. Então, por isso que tem ali, eu desenvolvo como checklist. Bom, vou explicar. Tá, vou explicar o quê? Teoria do consenso é uma teoria e vou colocar palavras-chave e aí eu vou desenvolvendo. Professora, eu não me dou bem com checklist. Anote e comece a escrever palavras-chave, comece mesmo a rabiscar. Por quê? A discursiva é isso, escrita, e você precisa escrever. Se você não escrever, você não vai praticar. Então, não se esqueçam de outra coisa, coisa de coerência. A gente escreve e esquece do que está escrevendo. Acabou de fazer o seu rascunho? Vão lá e dê uma lida. Ih, essa palavra aqui não está encaixando muito bem, não. Vou procurar outra palavra. Então, pense, analise, veja outra palavra que tem o mesmo sentido, que tem a mesma denotação
e possa colocá-lo ali para substituir. Eu estou repetindo muito essa palavra, vou procurar um sinônimo para ela. Para quê? Para não ficar repetitivo, não ficar cansativo o meu texto. E busque sempre o gabarito da questão. Como que eu vou conseguir buscar o gabarito da questão? Praticando. Então, desde já, ainda tem como vocês praticarem a discursiva. Temos aí algumas semanas para nossas provas, para tanto cargo de escrivão, como cargo de investigador, como cargo de delegado. Então, já deixo aqui para vocês. Tem como sim. Não é uma prova que é a prova da NASA. Não é. Vocês vão ver no dia e depois vão chegar os feedbacks e vão falar, tá vendo? Se tivesse assistido as minhas aulas, não iria passar por esse sufoco. Então, já deixo aqui para vocês todas essas estruturas, essas práticas de como chegar a um gabarito de uma questão. Porque tem como. Tem como sim, gente. E aí, pergunto a vocês, como que eu vou praticar? Primeira coisa, destrave as mãos e escreva. Hoje em dia, né, vivemos aí na era tecnológica. E quem não gosta de pegar um telefone e digitar, ou simplesmente digitar no computador? Temos aí agora as funções desses tablets que possuem essas canetas super versáteis, úteis. Porém, na nossa prova não tem nada disso. Nossa prova é o quê? Caneta e papel. Então, desde já deixem a preguiça de lado, porque muitas das vezes eu vejo pessoas com preguiça de pegar o papel e a caneta e escrever. Então, vocês vão precisar destravar as mãos, escrevam mesmo e procurem exercitar mesmo a escrita. É um processo trabalhoso, cansativo, desgastante. Porém, a gente precisa lembrar que há uma diferença entre pensar e escrever. Quando eu penso, eu falo assim, eu entendi muito bem o que eu pensei aqui sobre a resposta, sobre a maneira que eu estruturei, com a forma que eu acho. Porém, quando eu vou escrever, não fica da mesma forma. Vamos aqui pensar, né? Sair um pouquinho aqui do nosso, de somente discursivo. Não sei quem lembra, mas quando a gente é adolescente, né? Assim, na fase que estamos gostando de alguém, o que a gente faz? Eu quero me declarar para a pessoa e fazer cartas de amor. Eu sou dessa época ainda, né? Então, a gente simplesmente fazia o quê? Pensava, eu vou escrever, fazer mnemônicos, né? Com A, com B, escrever e procurar palavras. Gente, ou até mesmo, professor, não fui dessa época. Mas, então, redação. Que é o bicho de sete cabeças que aí o pessoal fica desesperado. Não, eu tenho uma ideia aqui excelente, excepcional. Vou escrever. E não consigo escrever. Não consigo. E, nossa, deu branco, a palavra sumiu. O que eu faço? Falta de prática. Falta de prática. Então, tudo isso auxilia no processo de desenvolvimento de vocês. Como que eu vou com uma prova discursiva se eu não praticar? Não tem como. Não tem condições. Vocês precisam escrever. Então, pensar é totalmente diferente de escrever. Quando eu coloco no papel, eu vejo. Essa palavra não encaixou, essa frase aqui ficou sem sentido. Então, por isso que vocês, desde já, precisam praticar a escrita. Tem um roteiro. O que seria esse roteiro? Mesma coisa que coloquei no rascunho. O início, meio e fim. Então, você pode ter uma breve introdução, um desenvolvimento, que a gente chama do meio, e o fim. Então, ali, vocês vão perceber que a banca da Bonesp, elas não colocam inúmeras linhas, não, no máximo são 15, dependendo para como que eles irão colocar uma pergunta. Terão algumas que vocês irão responder em 2, 3 linhas, outras vocês irão precisar fundamentar, explicar, exemplificar, citar. Por quê? A pergunta requer esse tipo de resposta. E se você não praticar, se escrever 2, 3 linhas, você já vai achar que escreveu demais. Mas como que eu vou fazer isso? Vou desenvolver isso diariamente. Então, outro fator, seja claro e objetivo nas suas respostas. Quando eu pego algumas para corrigir, eu vejo alguns alunos sentindo dificuldade em fazer a diferenciação, ou simplesmente o fator conceituar, o fator explicar. Nós temos o costume de sermos o quê? Extremamente verbais.
Então, a gente já pensa e verbaliza. Ah, essa diferença. Quando eu penso e escrevo, muitas das vezes não consigo argumentar da maneira que é solicitada, da forma que a questão me pediu. E aí há essa diferença entre clareza e objetividade de uma questão. Então, sempre procurem escrever. As provas, elas estarão ali para esse fator. Além disso, quero ressaltar aqui que, por exemplo, numa prova de criminologia vai pedir o conceito de controle social. Sendo que o examinador vai colocar assim: conceitue controle social. Ponto. Explique o que é o controle social formal e o que é o controle social informal. O comando da questão foi o quê? Pediu para explicar primeiro o que é controle social. Depois pediu o controle social formal e informal. Procure seguir-se respectivamente. Se ele pediu o formal, primeiro escreva o formal, depois escreva o formal. Por quê? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Pensem comigo. O examinador vai estar resolvendo, corrigindo inúmeras por dia. Ele vai querer algo que seja prático, direto e objetivo ao ponto. Primeiro. Então, quando ele chegar aqui e ler, ele quer ler logo aquilo que está no respectivo. Então, ele vai querer primeiro ler o formal, depois o informal, porque vai facilitar para ele. Ele vai querer comodidade. Não é você que quer comodidade, é ele. Então, já escreva de uma forma que venha auxiliar e colaborar nessa ordem. Para quê? Para que ele não perca mais tempo e falar, tá ótimo, esse aqui respondeu da maneira que foi solicitado, está dentro aqui. Professora, se eu não responder da mesma forma, vou perder ponto? Não, não vai perder ponto. Mas estamos aqui para lembrar que o examinador está ali para poder querer te dar 10. Então, ele vai querer da forma que ele acha que está dentro do espelho do gabarito. Não vai querer ficar pensando, analisando de outra forma, se essa forma vai ser melhor, se vai estar escrito de trás para frente, de frente para trás, não. Ele vai olhar o espelho e vai corrigir. Então, quanto mais próximo a sua resposta estiver próxima ao espelho, de acordo com o espelho do gabarito, melhor para você. Então, procure responder em ordem. O examinador vai estar cansado. Ele vai estar corrigindo inúmeras provas. Outra coisa. Professor, em questão de letra, como que eu faço? Eu só sei escrever com letra de forma. E, professora, eu só escrevo com letra de mão. Tem problema? Não. Não tem nenhum problema escrever ou letra de forma ou letra à mão, né? A famosa cursiva. Sem nenhum problema. O que eu peço é, escrevam de uma forma legível. Ele não vai ficar procurando saber se isso é um R ou se é um D. Se é um M ou se é um N. Não vai. Não vai querer ficar tendo esse trabalho para poder ficar fazendo diferenciação de letras. Você, candidato, que vai precisar fazer isso. Então, se quer fazer com a letra de máquina, procure fazer a diferenciação das letras, ou, como eu sempre gosto de indicar, das letras maiúsculas para as minúsculas também, fica bem legal, visualmente, fica esteticamente, fica bonito de ver e de se ver, de ler também, então já deixo aqui essa dica para você. E o que eu deixo é, não há problemas de citar, exemplificar ou desenvolver o assunto em análise. Porém, cuidado com a fuga do tema. Por quê? Pensem comigo. Pediu lá os fatores que são analisados da administração pública. Então, nós vamos falar sobre o LIMP. Pediu lá quais são as formas expressas analisadas na administração. Então, nós sabemos que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os fatores explícitos. Só que você fala assim, não, professora, eu domino muito bem, vou falar dos implícitos. E aí começa a falar, pediu os implícitos? Não. E aí você foi o quê? Um exagero. O examinador simplesmente pode fazer o quê? Retirar os seus pontos. Porque você fugiu do tema, você foi além daquilo que não foi cobrado no assunto, no que foi pedido em questão. Então, tomem cuidado com essa margem. Somente respondam aquilo que foi solicitado. Professora, mas eu sei um exemplo que vai agregar para isso. Posso colocar? Pode. Professora, eu sei um artigo, o inciso, a localização que está referente a isso. Posso colocar? Pode. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Mas eu quero falar daquilo, de uma jurisprudência, dos fatores, dos autores que pode ter uma divergência.
Vai ser útil falar? Você vai fugir do tema? Ou simplesmente vai só gastar linhas ali para o examinador? Se for útil, não for útil, não coloque. Escreva aquilo que foi solicitado, aquilo que foi perguntado. Não queira colocar além do que você acha, não. Somente aquilo que for pertinente, para não acontecer como um caso que eu coloquei aqui, de simplesmente pedir o explícito e colocou o implícito. Há uma fuga do tema. E aí você pode perder alguns pontos aí na sua discursiva. E nós não queremos isso, pelo contrário. Todos estamos buscando o quê? O gabarito, o 100% de uma prova. Tranquilo? Ah, outra dica aqui, né? Dica de ouro, vale ouro. Uma questão discursiva por dia. Em algumas semanas, pensem aqui comigo, né? Vamos aqui conversar com a professora, que ela gosta muito de conversar. Vocês estarão praticando. Como que eu pratiquei a minha discursiva? Por dia, eu fazia uma questão de português, uma de criminologia e uma de direito. Se você pegar ali, de português, quais são os fatores de crase? Vocês vão lá e vão... Fez uma questão objetiva de crase. Por exemplo, como que eu fiz na época? Eu estudava português, fiz uma questão de crase. O que eu fazia? Pegava uma folha e uma pergunta para mim: quais são os fatores de crase? E quais são as exceções? E aí eu fazia ali. Os fatores de crase são pronome feminino, gênero feminino, locuções prepositivas femininas, locuções adjetivas femininas, exceções, casos facultativos e os casos que não poderiam usar crase, que não podia usar crase. Ponto. Ali eu já estudei uma discursiva. Ali eu já desenvolvi a prática de escrever. Escrevi, colocava ali em 5 linhas, 7 linhas, porque os fatores de crase são muitos. Então, eu resumia, fazia uma breve introdução, desenvolver e fechava a ideia. Ponto. E assim eu ia praticando. Direito, como que eu estudava também? Quais são, perante a Constituição Federal, no artigo 144, quais atribuições da Polícia Civil? Dentro da Constituição Federal de 1978, no artigo 144, diz que a Polícia Civil exerce tal função. Escrevia, ponto. E assim eu estudava uma questão por dia. Criminologia. Quem foi o pai da vitimologia? O que ele fez? Qual teoria ele desenvolveu? E eu escrevendo. Tudo isso auxilia no processo de aprendizagem de vocês. Então, deixem a preguiça de lado e façam todos os dias uma discursiva por dia. Professora, você fazia 4. Eu tinha tempo para isso. Você não tem? Escolha uma por dia. Hoje eu vou fazer uma de português. Amanhã vou fazer uma de criminologia. Outro dia eu vou fazer de direito. E assim sucessivamente. O importante é vocês praticarem, desenvolverem esse hábito. Escrever é um hábito. Não é simplesmente, hoje eu vou fazer, daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias, vou desenvolver de novo. Você vai perder a prática. Você vai perder um pouco a habilidade de escrever. E até mesmo o seu raciocínio melhora. Você vai perceber que quanto mais você praticar, você vai melhorar. Como diz aquela famosa frase. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais vocês praticarem, melhor será para vocês. Tranquilo? Outra dica que eu deixo. Hoje estamos aqui cheios de dicas e vale ouro. Anotem, se for preciso, depois revejam esse vídeo, essa aula que está muito boa. Na banca de vocês da Unesp, o que vocês podem fazer também? Professora, eu estou com um pouco mais de tempo, estou querendo me aprofundar um pouco mais. Vão lá, peguem a última prova, que foi 2022, e nessa prova, vocês vão pegar o cargo que vocês desejarem. Exposição, escrivão. Quem vai fazer escrivão, aconselho fazer escrivão. Quem vai fazer investigador, investigador. Mas se você quiser fazer de qualquer outro cargo, não tem problema. A situação aqui é o seguinte. Vocês vão pegar uma questão. Aquela que você domina mais, da último concurso, você vai pegar, vai praticar ela. E você vai desenvolver. Por quê? Você vai simplesmente praticar. Uma outra forma também que você pode praticar a prova, para você ver o nível da questão, o que a Branca está cobrando, qual é a maneira que ela colocou, e depois vocês podem ver o gabarito, que também fica disponibilizado. Então, isso também é outra maneira que eu deixo aqui para vocês praticarem e desenvolver. Tranquilo? Então, vamos seguir.
dentro da prática de escrita. A prática de escrita, a prova escrita não é para colocar a sua opinião. Primeira coisa que eu falo também, outra situação, eu acho, eu penso, dentro da minha sociedade, dentro da minha visão, dentro do meu conceito, não. A prova escrita não é sobre opinião, e sim sobre desenvolver e responder aquilo que foi perguntado. Ponto. Não tem por que você colocar eu penso, eu acho, eu imagino, eu já passei por tal situação. Não. O examinador só quer aquilo que ele viu, que ele está pedindo. O examinador quer ler aquilo que ele deseja. E o que ele deseja? Não é a sua opinião. Essa é a resposta que está no espelho do gabarito. Tá bom? Outra coisa, escreva aquilo que o examinador deseja ler e avaliar, não a sua opinião. Coloque em ordem. Podem ter questões, como no ano passado, da Lei Maria da Penha. Você poderia muito bem responder. Na Lei Maria da Penha, os crimes previstos, as formas previstas são 1, 2, 3, 4, 5. Os 5, ou A, B, C, D e E. E listar também dessa forma que está correto, sem nenhum problema. Tá bom? Outra forma de organizar a sua estrutura aí da sua resposta. A prática de escrever auxilia no uso de sinônimos. Por quê? Quanto mais eu escrevo, melhor fica. Ou quando eu não escrevo, eu fico muito restrito ao meu vocabulário. Meu vocabulário ele fica ali com que, com 1, 2, 3, isso, aquilo. Não, você tem outras palavras. Então, você pode utilizar um sinônimo, por exemplo, palavra problema. Um problema ou um desafio, ou um entrave, tudo isso são sinônimos da palavra problema. Então, eu posso utilizá-lo para quê? Para que o meu vocabulário fique vasto, fique compreensível e não fique repetitivo, cansativo, tá bom? Outra coisa, desenvolva as respostas segundo as suas ideias. Eu vejo também alguns candidatos achando que a professora respondeu dessa forma, eu vou copiar, vou memorizar e vou escrever. Não, não é isso. A discursiva não é, eu vou ler a lei seca, vou gravar aqui todos os tópicos, todos os artigos, todos os incisos, todos os parágrafos, vou virar uma máquina. Você não é um HD, você não vai conseguir gravar tudo, você não vai conseguir memorizar tudo. Então, o que eu indico para vocês? Leitura da lei seca, compreenda o que está sendo falado, óbvio que dentro dela tem os verbos que são predominantes, mas, além disso, vocês podem desenvolver a sua própria prática de escrita, de desenvolver uma questão. Não tem necessidade de você copiar. Você pode desenvolver e responder da mesma forma, só que de estrutura diferente, uma ideologia diferente. Bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é, se numa prova de direito, né, que é aqui a gente tem ali o Código Penal, Código de Processo Penal, temos a Constituição, e você quiser, e dentro dela também tiver uma citação de artigo, você quiser citar, não tem nenhum problema. Ou uma teoria também, criminologia, que você saiba ter criminologia, que você sabe um autor, sem nenhum problema. Porém, se você não souber e ficar nessa, eu não sei o número, eu não sei a localização exata dentro do código, vai atrapalhar a minha nota? Não, não vai. Porque a prova não é de resolução com consulta, mas sim de conhecimento e análise do seu conhecer, da sua prática em questão. Então, se você sabe, quer colocar, sabe a localização certa, sem nenhum problema, pode colocar. Professora, eu não sei, estou em dúvida, não coloque. Não coloque. Eu vou perder ponto por isso? Não, porque a prova não é de consulta, a prova é para analisar o seu conhecimento, para saber se você entendeu aquilo que está sendo cobrado e analisado na questão. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí eu deixo aqui, para aqueles que estão mais perdidos do que, como diz o ditado popular, né? Mais perdido que segue tiroteio. E, professor, não consegui estudar, estou em dúvida, o que eu faço da minha vida? Me jogo da ponte? Não, tá tudo na vida tem uma solução. Então, eu aqui pensei, analisei, falei, o que eu posso trazer para os meus alunos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que praticaram pouco, ou aqueles que não vão saber uma pergunta. Precisamos estar preparados para todas as situações. E vocês estão no caminho certo. Estão certos de estar aqui no nosso canal. Temos professores excepcionais, aulas gratuitas,
Estamos aqui disponibilizando uma semana decisiva, uma semana que pode fazer toda a diferença, com certeza irá fazer toda a diferença na sua aprovação. E deixo aqui duas possibilidades. O que não fazer, o que fazer quando não sei a resposta. Você tem duas possibilidades. A primeira, deixa a questão em branco. Aceita, meu filho, que dói menos, que você não sabe a resposta. É melhor do que tentar enrolar o examinador. Não vai ser uma boa estratégia. Por quê? Quando ele pegar para ler, ele está pedindo um fator e você escreve outro. Ele vai falar, poxa, esse camarada aqui está achando que eu sou o quê? Está querendo me enrolar? Só pode. E você não vai ganhar nada. Então, você vai ser um assunto sem sentido, além de ter a fuga total do tema. Você só vai enrolar o examinador. Além disso, pensem comigo. A primeira questão de português, eu já não sei a resposta. O que eu vou fazer? Não sei nada, 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 nada. Vou deixar em branco. Por quê? Se a segunda eu souber mais ou menos, eu posso ganhar alguma coisa. Se na terceira eu também souber mais alguma coisa, e na quarta eu souber 100%, eu já vou garantir ali o meu 50% da minha prova. E a prova discursiva é isso, é 50% da prova. Então, vocês precisam também lembrar disso. De que pensa, você pode perder, mas é melhor você perder essa e ganhar em outra. Tranquilo, é uma dica que eu deixo aqui de estratégia. Mas existe a segunda possibilidade. Se você sabe alguma coisa, algumas palavras-chave ou conceito, escreva. Coloque o pouco que você sabe e tente extrair o máximo de conhecimento do assunto que você lembrar. Ai, olha, eu sei que dentro desse assunto aqui tem essa vertente, tem essa ideologia, eu posso extrair isso aqui, eu posso exemplificar, eu tenho esse conceito, eu tenho isso aqui. Comece a estruturar ali, que você desenvolva 3 linhas, 2 linhas e meia, 4, você já vai responder alguma coisa e tem grandes possibilidade de conquistar alguns pontos, melhor do que nada. Então, tem essas duas possibilidades. Então, eu fiz aqui. Só deixe em branco se você não sabe nada. Nada, 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 nada. Por exemplo, dentro de criminologia, o que seria uma síndrome da mulher de Potifar? Uma síndrome bem conhecida, mas se você nunca ouviu nem falar dessa síndrome, vai querer colocar que ela está ligada a fatores, a ideologias que você não tem noção do que seja, não coloca. Para você não ter a fuga total do tema, além do examinador pensar, pô, esse cara tá querendo enrolar e você perder tudo. Então, deixo aí essa dica para vocês. Poxa, professora, eu já ouvi falar dessa síndrome de Potifar, tem até mesmo na Bíblia, você pode até tentar evangelizar o cara ali, né, falar de José e tal, mas eu sei alguma coisa, né, sobre de que a mulher que faz um estilo de vitimização, que ela tenta, e aí ela coloca a culpa sobre uma terceira pessoa. Você já ganhou alguma coisa, você já tentou explicar alguma coisa. Então, é melhor você ir pelo pouco que você sabe do que você querer inventar aí ideias, ideologias e não ganhar nada. Tranquilo? Então, falei. Agora vamos para a melhor parte, a prática. Trouxe aqui 4 questões para desenvolvermos sobre a possibilidade que possa cair. São questões que eu acho que possam cair numa discursiva. Então, eu trouxe uma de português, 2 de direito e uma de criminologia. Então, a primeira questão é: a frase "aquela é a minha mãe", na oração, há quantos pronomes? Classifique-os e dê a definição de pronome. Deixei um tempinho aqui para você responder. Então, você vai printar e vai tentar responder. O que eu faria? Né? Que eu já não coloquei o rascunho, por falta de espaço, né? Para a gente já tentar. Eu sei que nós temos aqui uma frase, uma oração, tem verbo, e aí o comando foi: quantos pronomes? Então, se ele me perguntou quantos pronomes, eu vou vir aqui. Aquela é a minha mãe. Bom, os pronomes aqui que são citados são aquela e minha. Tranquilo até aí? Classifique-os. Então, pediu para classificar esses pronomes. E pediu o quê? A definição de pronome.
Então, percebam que eu tenho 3 perguntas em uma única só. E eu preciso desenvolvê-la. Como que eu, Beatriz, iria desenvolver? Bom, eu sei que aquela é um pronome. Desculpa, é um pronome demonstrativo. E minha é um pronome o quê? Possessivo. Já sei disso. Então, me pediu. Então, vamos lá. Outra coisa, percebam que aqui eu não coloquei ela dentro de uma caixa. Vamos colocar aqui. Simplesmente coloquei as linhas. Porém, eu jamais vou iniciar a minha resposta bem no iniciozinho aqui da minha linha. Eu sempre vou dar um espaço. Eu sempre digo para os meus alunos o dedão. Eu vou apoiar o dedão sobre o início e vou marcar aqui como se fosse aqui o início do meu parágrafo. Isso simboliza o quê? Que eu vou começar a minha resposta aqui, nesse iniciozinho aqui. Então, eu marquei meu parágrafo e vou iniciar com ele. Então, ficaria assim. Na oração, em destaque, temos a presença de 2 pronomes. Aquela e minha. Ponto. Percebam que eu já respondi a primeira pergunta. Quantos pronomes? 2. Quem são esses pronomes? Aquela e minha. Então, eu já disse quem é e quem não são, só que agora eu vou classificar. Então, primeiro ponto. E aí eu venho aqui para o próximo parágrafo, eu posso iniciar na mesma linha sem nenhum problema. E aí eu vou colocar aqui no próximo parágrafo. Aquela é um pronome demonstrativo e minha é um pronome possessivo. Vírgula, ambos referentes ao gênero feminino. Ponto. Então, aqui eu já respondi 2. E aí pediu a definição de pronome. E aí eu venho para a próxima linha, ou se quiser também. É a minha estrutura, como eu responderia. Espaço para o parágrafo. O pronome é uma classe gramatical variável, vírgula, ou seja, estarei explicando quem é. Flexiona-se em gênero e número. E aí eu poderia falar um pouco mais, né? Ponto. São classificados em... Pediu a definição e a classificação. Então, eles são classificados em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos
e relativos. Então, percebam que não é uma questão difícil, porém, eu fui elaborando e estruturando ela. Aqui eu não utilizei o rascunho, mas eu já fui. O que eu fiz? Li, grifei qual foi o comando e fui respondendo por etapas. E percebam que eu fui também realizando a classificação da forma que foi pedido. Só no final que eu coloquei a classificação, mas isso aqui, percebam que eu defini e classifiquei, sem nenhum problema. Foi uma questão difícil? Não. Nível de complexidade difícil? Não. Extensa? Também não. Só que é uma questão que eu preciso responder por etapas. Então, já deixo aqui para vocês. Resolvam as questões por etapas. Grife, sublinhe, faça aqui, olha, a primeira coisa, eu sei que aquela é um pronome demonstrativo e minha pronome possessivo. E vou respondendo aos poucos as minhas perguntas. Para quê? Eu possa responder de uma maneira clara, objetiva e que esteja alinhado. Aqui não tem como fazer um alinhamento perfeito, por conta das questões até mesmo de análise, né? A caneta não é a mesma de caneta de papel, mas vocês percebam que eu tentei ao máximo fazer aqui a minha análise, a minha estrutura, a estética aqui. Professora, quando a palavra não dá, o que eu faço? Olha o que eu fiz aqui, ó. A palavra não coube até o final. Separação silábica, gente. Já lá no início, façam isso. Auxilia bastante, tá bom? Então, coloquei aqui, quem quiser depois o gabarito, todo completo, tive que abreviar por conta do espaço. E aí eu trouxe a resposta aqui. Então, na oração de destaque, temos a presença de dois pronomes. Aquela e minha. Aquela é um pronome demonstrativo e minha é um pronome possessivo, ambos referentes ao gênero feminino. O pronome é uma classe gramatical variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número. Ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso: quem fala, com quem se fala e de quem se fala, podendo ainda indicar a posse de um objeto ou sua localização. Os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Aqui, eu utilizei basicamente 8 a 10 linhas. Por quê? Está escrito, aqui não tinha como escrever tudo por conta de espaço, mas vocês percebam que fui de acordo com o que foi pedido na questão. Tranquilo? Próximo. Quais são as principais características da teoria da anomia? E aí nós já estamos vindo para a terminologia. Então, ele pediu o quê? Características. Então, eu preciso lembrar das características da anomia. O que é a teoria da anomia, né? É uma teoria que fala de estado de desintegração ou ausência de normas. Então, eu sei que as principais características são essas. São normas o quê? As normas sociais. E aí eu posso também citar quem foi um dos autores da teoria da anomia, que foi Emile Durkheim, né? Que ali ele apresenta, juntamente com a teoria de Merton, com a visão de Merton, e eu posso fundamentar a minha resposta, como eu responderia se fosse a minha prova discursiva. Lembrem sempre do início do parágrafo. Então, venho aqui e respondo. A teoria da anomia. E aí eu já coloco por Emily Durkheim, vírgula, argumenta que a anomia é um estado de desintegração ou ausência de normas sociais que regulam o comportamento
2 indivíduos, vírgula, resultando em comportamentos desviantes e um aumento da criminalidade. Aqui eu respondi uma parte, né? Porque não daria para poder desenvolvê-la toda por conta do espaço. Mas aí eu já introduzi a minha resposta, já coloquei um autor que faz menção a isso, já coloquei uma das principais características do que ela prega. E aí eu simplesmente iria fazer o quê? Mais uma fundamentação da minha resposta. Então, quais são as principais características da teoria da autonomia? Coloquei para vocês, e tem aqui toda ela desenvolvida por questões de espaço aqui na nossa, e também a nossa linha aqui, não daria para desenvolvê-la toda aqui com vocês. Então, eu já deixei aqui. A teoria da anomia, por Emile Durkheim, argumenta que a anomia é um estado de desintegração ou ausência de normas sociais que regulam o comportamento dos indivíduos, resultando em comportamentos desviantes no aumento da criminalidade. A teoria da anomia, na visão de Merton, baseia-se na ideia de que a anomia surge de uma desconexão entre as metas culturalmente valorizadas, metas culturais, e os meios legítimos disponíveis, meios institucionalizados para alcançar essas metas, pois nem todos os indivíduos têm igual acesso aos meios legítimos para alcançar essas metas. Isso gera uma tensão entre as aspirações culturais estabelecidas e as oportunidades culturais disponíveis, levando a comportamentos desviantes e criminosos. Então, aqui eu simplesmente introduzi e já fundamentei toda a minha resposta. Questão 3. O que é crime de latrocínio? É um crime contra a vida? Então, aqui eu coloquei também 2 perguntas. Então, perguntou o que é o crime e se ele é um crime contra a vida. Então, nós sabemos que o crime de latrocínio é o quê? É um crime de roubo com resultado em morte, portanto, é um crime de patrimônio e não contra a vida. Então, vamos lá responder uma parte. Então, colocaria assim, o crime de latrocínio é, ou simplesmente, né, posso colocar, faz referência ao crime de roubo com resultado de morte. Ponto. É um crime contra o patrimônio. Então, eu já disse o que é o crime de latrocínio e já respondi se é um crime contra a vida? Não. É um crime contra o patrimônio. Estou respondendo aqui se fosse eu escrevendo, né? Ali é a minha prova. E iria fundamentar um pouco mais o que seria um crime de latrocínio. Então, o que eu coloquei? Latrocínio é um crime de roubo com resultado de morte, portanto, é crime contra o patrimônio. É uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, o resultado em morte. Está enquadrado no artigo 157, terceiro parágrafo, inciso 2, inciso terceiro, segundo parágrafo do Código Penal, que consta no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então, aqui eu coloquei, e já desenvolvi toda ela. Professora, mas se eu tivesse colocado até essa parte aqui, estaria errado? Não, não estaria. Onde você poderia colocar é um crime de latrocínio, né? A primeira, é um crime contra a vida? Poderia responder. O crime de latrocínio não é um crime contra a vida, mas sim ao patrimônio, a um bem jurídico. Tranquilo? Simplesmente iria complementar. Então, percebam que não é
algo difícil, né, de se responder. Simplesmente a prática e o que está sendo perguntado. Quarta questão. Segundo o Código Penal Brasileiro, o que são estudantes de licitude e como são classificados? Então, também tem duas perguntas. Então, perguntou o que são, né, os estudantes de licitude e como são classificadas. Bom, o que são os estudantes de licitude? São algumas hipóteses que permitem que a prática de um ato ilícito seja tratado não como um crime. Tranquilo? Então, já defini. E quais são elas? Como elas são classificadas? Eu simplesmente vou classificá-las aqui. São 4. Nós temos a legítima defesa. Temos também o estado de necessidade. Temos também estrito cumprimento do dever legal. E, para fecharmos, exercício regular do direito. Então, aqui eu coloquei cada uma delas, né? Somente classifiquei. Professora, se eu quiser aqui colocar, você já explicou o que é, fundamentar e explicar um pouco mais sobre legítima defesa, estado de necessidade, título de cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, estaria incorreta? Não. Mas se eu quisesse somente explicar o que são os estudantes de estudo e classificá-las da forma que a senhora colocar aqui, estaria correto? Sim. Então, percebam que o examinador ele pediu o quê? A sua questão. Ele pediu para que você simplesmente respondesse aquilo que foi solicitado. Você não precisa fundamentar aquilo que só foi cobrado. Então, percebam que a questão ela é bem nítida. Ela vai te dar já a resposta ali. Então, você não precisa querer exagerar. Então, vamos lá. O que eu coloquei? Segundo o Código Penal Brasileiro, o que são estudantes de estudo? Coloquei aqui para vocês. Segundo as estudantes de estudo, são algumas hipóteses que permitem a prática de um ato ilícito, não seja tratada como crime. Professor, eu sei o número do artigo. Posso colocar? Pode. Não sei. Sem nenhum problema. O artigo 23 do Código Penal trata das causas de estudo que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Percebam que aqui eu coloquei cada uma das características, já para auxiliar vocês também para revisarem o assunto. Se eu não quisesse colocar, estaria incorreto? Não. Se eu quisesse colocar em lista, colocaria A, B, C, D e E, ponto e vírgula, E. Ali também preciso colocar com pontuação. Ah, professora, eu não quero colocar na vertical, quero colocar na horizontal. Legítima defesa, vírgula, estado de necessidade, vírgula, estado de cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Ponto, fechou. Percebam que há diversas formas de estruturar e também de colocar a sua resposta de uma maneira clara, objetiva e dentro dos padrões estabelecidos pela banca. Tranquilo. E fechamos a nossa aula por aqui, né? E para mim é uma grande honra estar falando um pouco mais sobre a prova discursiva. Também desejo a todos uma ótima prova, mas antes disso, você que está estudando ainda ou está com um pouco de dificuldade na sua discursiva, o Concurseiro Pro está com um novo pacote e um novo lançamento de discursivas que estão dando direito a 5 questões individuais, orientadas sobre a prova discursiva, orientações sobre a prova discursiva, dicas exclusivas e discursivas na prática. Além de você ter um suporte com o professor, que o professor está ali disponível para auxiliá-lo, para tirar dúvida, para te ajudar e levar você à aprovação. Então, deixo aqui para você o nosso pacote de discursivas
discursivas. São provas excelentes, são questões que o candidato tem desenvolvido, tem muitos alunos ali excelentes, muitos do outro concurso que estavam estudando conosco tiveram êxito, tanto na prova discursiva, tanto na prova oral. E temos aí também, no projeto Reta Final, que temos resumos completos, mapas mentais simulados, flashcards, vadimécum, cronograma semanal e discursivas com correções. Então, assim, excelente o material, com preço bem acessível. Temos cupom de desconto também, tá bom, gente? E olha, desejo a todos uma ótima prova. Fiquem com Deus. Meu @ está disponível aqui. Qualquer dúvida, não hesite em chamar. Meu Instagram está disponível. Temos também o Instagram do Concurseiro Pro. O que precisar, contem comigo. Muito obrigada por ficarem até aqui. Desejo a todos uma ótima prova. Fiquem com Deus e até a próxima.